Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom dia. Então foi-me pedido para dizer alguma coisa sobre sinodalidade e novas comunidades. Eu pensei de fazer da seguinte maneira: uma introdução sobre as palavras sínodo, sinodalidade, etc. Depois, 4 ícones da Bíblia, 4 textos bíblicos que nos ajudam a compreender um pouco o que significa sinodalidade. E terceiro, tomarmos o relatório final da primeira sessão do sínodo, que trata das novas comunidades. Em português traduziram com uma palavra interessante: agregações laicais. Daqui a pouco voltaremos a esse ponto. Então eu pensei de seguirmos esse itinerário. Introdução sobre os temas, sobre os termos usados. Segundo, Bíblia. Terceiro, o que foi feito no sínodo até agora, na primeira sessão, e como isso nos impulsiona e nos ilumina a nós que trabalhamos com novas comunidades pelo Brasil afora. Então, não há a palavra sínodo no Novo Testamento. A palavra sínodo como tal não existe no Novo Testamento. No entanto, a palavra Rodós, que significa caminho, está presente 101 vezes. 101 vezes. Obviamente, a frase clássica mais famosa é quando Jesus diz: Ego eimi rodós. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ego eimi rodós. A palavra sínodo provém do verbo sinodeuo em grego, de uso relativamente raro na Sagrada Escritura. O primeiro uso do verbo sinodeu é no livro do Tobias. O livro de Tobias utiliza o verbo sinodeu, que significa acompanhar. Sinodeuo, acompanhar. Tem uma citação muito interessante, quando o anjo Rafael acompanha Tobias na sua viagem. Que o seu anjo vos acompanhe com saúde, meu filho. Também no livro da sabedoria, com o mesmo significado. Mas no livro dos Atos dos Apóstolos aparece o verbo sinodeuo, Atos 9, versículo 7. Quando diz que os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos diante da luz e da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Os homens que acompanhavam. Então o verbo sinodeuo tem essa noção de acompanhar alguém numa viagem. Como se percebe,
o significado básico do verbo é viajar em companhia de, acompanhar alguém, caminhar com alguém. Esse é o verbo sinodeu. O substantivo sinodia é mais raro ainda. No Novo Testamento aparece praticamente somente naquela viagem de Jesus aos 12 anos, quando vai a Jerusalém. A palavra sinodia significa caravana, ou seja, um conjunto de pessoas que caminham, que viajam juntos. Depois, naquela citação, José e Maria, depois de um dia de caminhada, procuram Jesus no grupo dos seus parentes e amigos, aquele grupo que foi à festa lá em Jerusalém. Então, Lucas 2:44 se lê assim: pensando que se encontrasse na caravana, sinodia, fizeram caminho de um dia e o procuraram entre os parentes e conhecidos. Sinodia, portanto, é caravana, é um grupo de caminheiros, de viajantes que fazem o percurso juntos. São aqueles que percorrem o caminho juntos na bela e sofrida aventura da viagem a Jerusalém. Então percebam, verbo sinodeu, acompanhar, caminhar com alguém, viajar com alguém. Sinodia, caravana, grupo de pessoas que caminham juntas. E o substantivo sínodos? Bom, o significado etimológico da palavra é bastante claro. A preposição syn significa conjuntamente, caminhar juntamente com outros. Rodós, caminho. Significa, portanto, sínodo significa percorrer ou viajar conjuntamente por um mesmo caminho, marchar juntos, trilhar uma estrada conjuntamente. O termo, como disse, não aparece no Novo Testamento, mas aparece lá em Jeremias capítulo 9, versículo 1. Lá é de forma muito ampla, significando um conjunto de coisas ou de pessoas, uma assembleia, um grupo que trilha o mesmo caminho. Para nós, obviamente, o caminho é Jesus Cristo. João 14:6. Não sem motivo, os cristãos foram chamados de aqueles que são seguidores do caminho, aqueles que pertencem ao caminho. Atos capítulo 9, versículo 2. Atos capítulo 9, versículo 2. No livro dos Atos dos Apóstolos, cada vez que ia se falar do cristianismo, do grupo dos discípulos de Jesus, se dizia aqueles que pertencem ao caminho. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 2. Em sentido bastante estrito, o vocábulo grego synrodos corresponde ao termo latino concilium, isto é, significa assembleia, reunião, congresso, com o objetivo de refletir, de discutir, de debater e de decidir sobre alguns temas. No início da história da igreja, empregava-se a palavra sínodo e a palavra concílio praticamente como sinônimas, indistintamente, exatamente para se referir a estas reuniões de autoridades da igreja com o objetivo de tomar decisões sobre temas relativos à fé, à moral ou à disciplina. O termo sínodo só passou a ser usado como termo técnico a partir de um escritor chamado Eusébio de Cesareia, no ano 325. Passo então agora a refletir com vocês a partir de 4 textos da Sagrada Escritura. O primeiro,
Números capítulo 11, versículos, a partir do versículo 11. Quem tiver Bíblia pode tomar por aí. Números capítulo 11, a partir do versículo 11. Isso que aparece em Números capítulo 11, vocês encontram também de certo modo em Êxodo capítulo 18. Êxodo 18. E vocês encontram também em Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 19. Então, estes três textos são bastante semelhantes. Vou repetir. Números 11, a partir do versículo 11, Êxodo 18 e Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 19. Nós não vamos ler o texto propriamente dito, mas eu vou citar um pedaço ou outro. Qual é o grande problema? Moisés entrou em exaustão. A famosa síndrome de burnout. Essa palavra inglesa, burnout, significa incêndio, combustão completa. Burn, to burn, queimar, burnout, queimar totalmente. Isto é quando alguém gasta as suas energias vitais sem deixar praticamente nenhuma reserva. A pessoa então se descompensa, não dá mais conta das suas atividades, entra em crise e quer chutar o balde. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés está cansado do seu magistério ou do seu ministério supremo. Qual é a solução encontrada? Jetro, o sogro de Moisés, dá um conselho. Moisés, por que não? Por que não escolher alguns homens ponderados, justos, cheios do Espírito, para ajudá-lo nessa missão? 70 homens foram escolhidos. Olha como é bonito o que está no versículo 7 do capítulo 11 de Números. Números capítulo 11, versículo 7. Desculpe. Versículo 17. Exato. Números 11, 17. Tomarei do Espírito que está em ti, Moisés, e o porei neles. Assim, eles levarão contigo a carga deste povo, e tu não estarás mais sozinho. Veja que frase tão bonita. Tomarei do Espírito que está em ti, Moisés, e porei neles, nestes 70 homens, e eles te ajudarão a carregar a carga desse povo. Tu não estarás mais sozinho, levarão contigo a carga, o peso do governo, da condução do povo de Israel. Só que se vocês andarem algumas páginas para diante, veja o capítulo 16 de Números. Capítulo 16 de Números. O que temos em Números 16? Nós poderíamos chamar assim: é um golpe de Estado contra a autoridade de Moisés. 3 líderes de tribos distintas, Coré, Datã e Abiram, fazem uma rebelião contra a autoridade de Moisés. É muito interessante, vejam por favor, como diz estes fulaninhos. Versículo
3. Números 16, versículo 3. Números 16, versículo 3. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão e disseram: basta, basta, toda a comunidade e todos os seus membros são consagrados. E Adonai, o Senhor, está no meio deles. Por que então vós vos exaltais acima da Assembleia do Senhor? Não sei se compreendem. Dotã, Coré e Abiram compreendem sinodalidade, compreendem sínodo enquanto assembleísmo, enquanto democratismo. Ora, Moisés, tu e Arão, vós quereis ser os manda-chuvas, mas toda a assembleia, versículo 3, todos são membros consagrados. Adonai, o Senhor, está no meio de todos. Portanto, você, Moisés, por que você quer estar à frente e acima dos outros? Percebam o que está por trás. Compreenderam de modo equivocado o significado de sinodalidade. Sinodalidade não é igualitarismo. Sinodalidade não é democratismo. A igreja não funciona por meio de meras eleições democráticas. Quais são os critérios para se escolher estes 70 anciãos? Que sejam homens tementes a Deus, capazes, seguros, incorruptíveis e que recebam o Espírito de Adonai, o Espírito do Senhor, que já foi posto sobre Moisés. Então veja, nesse primeiro exemplo tirado do Antigo Testamento, já existe uma noção de sinodalidade enquanto colegialidade, que não se baseia no mero assembleísmo. Esse é o primeiro texto que nos ajuda a compreender como no Antigo Testamento já aparece de algum modo a temática da sinodalidade. Segundo texto, Atos capítulo 15. Atos 15. Aqui estamos no âmbito da sinodalidade eclesial. Todos conhecemos o texto de Atos 15, muito conhecido como o Concílio de Jerusalém. Também aqui existe uma crise. No primeiro texto, há uma crise gravíssima no seio do povo de Israel, marchando do Egito para a terra prometida. Moisés está exausto, nervoso e praticamente não dá conta, entrou em combustão. Agora, em Atos 15, a igreja vive outra crise. Qual é a crise de Atos 15? É a problemática dos gentios, dos pagãos, no seio da comunidade cristã. Paulo e Barnabé iniciaram a missão aos gentios, aos pagãos, e agora, na igreja de Antioquia, nós temos uma comunidade cristã provinda do judaísmo, de matriz bastante judaica, mas temos outra comunidade cristã provinda do paganismo. E estes dois grupos se unem na mesma e única comunidade cristã, e agora judeus que se tornaram cristãos têm que se colocar
à mesma mesa com pagãos que se tornaram cristãos e eles celebram juntos a Eucaristia. Para um judeu isso dá arrepio. Comunhão de mesa com gente que veio do paganismo. Então a grande crise é uma crise instalada na comunidade cristã de Antioquia por causa da entrada dos pagãos, dos gentios, no seio da comunidade cristã. Percebam que é um problema de ordem cultural também gravíssima. Agora é interessante o texto. Vejam Atos 15, versículo 4. Atos 15, versículo 4. Esse versículo é muito interessante para a gente compreender a estrutura da sinodalidade no Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé, então, vêm de Antioquia para Jerusalém. Versículo 4. Chegados a Jerusalém, eles foram acolhidos pela igreja, pela comunidade em geral, pelos apóstolos e pelos, em grego, presbíteros. Não sei como está na Bíblia de vocês, mas a palavra presbíteros significa anciãos. Isto é, veja a estrutura organizacional. Paulo e Barnabé vêm de Antioquia, trazem a problemática que lá existe, a crise por causa da presença de judeus provindos do judaísmo, gentios provindos do paganismo, e agora se encontram na mesma e única comunidade cristã. Eles chegam em Jerusalém e são acolhidos pela igreja, pela assembleia toda, pelos apóstolos e pelos presbíteros, pelos anciãos. Então percebam que existe um nível global, a assembleia, e existe um nível específico ministerial de pessoas que estão a cargo de determinadas funções. Então a comunidade e os líderes os recebem. Mas veja o versículo 6. Versículo 6. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos. Lucas, quando escreve Atos, faz questão de fazer essa distinção. Toda a comunidade cristã recebe Paulo e Barnabé. Na hora de tratar da questão, reúnem-se os apóstolos e os anciãos, para que tratem e examinem o problema. Quem intervém nessa assembleia? Primeiro Pedro fala, depois Paulo e Barnabé também falam, e por último Tiago fala. Então Pedro representa um pouco a corrente da missão aos gentios. Aqui Pedro faz a defesa do evangelho pregado aos pagãos. Tiago é de característica judaizante. Tiago defende mais a postura de resguardo em relação ao paganismo. Paulo e Barnabé, embora falem, o que eles dizem não aparece no texto. Ao final, versículo 22. Versículo 22. Olha que coisa bonita. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, aos apóstolos e aos presbíteros, de acordo com toda a assembleia, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, de acordo com toda a assembleia, que se escolhessem alguns para enviá-los a Antioquia com uma carta, o chamado decreto
o decreto fruto do Concílio de Jerusalém. É muito interessante que nesse capítulo 15 de Atos, aqui está toda a estrutura do sínodo. Toda a estrutura do sínodo está aqui. A estrutura é bastante similar. Então, ao final, reúne-se a Assembleia, versículo 22, se escreve um decreto apostólico, escolhem-se Judas e Silas para irem a Antioquia em nome daquela Assembleia Sinodal. O que encontramos aqui? A consciência de que a igreja está, neste momento, numa mudança de época. E Paulo foi o primeiro a intuir isso. Foi o primeiro que conseguiu compreender e intuir essa grande mudança paradigmática, uma mudança grotesca, imensa. Enquanto que uma parte da igreja permaneceu lá nos interiores de Israel, no mundo meramente judaico, Paulo compreendeu que o evangelho precisaria ir a todos os recantos da face da terra. E não havia mais jeito a não ser introduzir os gentios, os pagãos, e a igreja deveria encontrar novos modos de conviver na mesma comunidade cristã, entre cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo. Então São Paulo intuiu bastante bem essa grande mudança estrutural no cristianismo nesse momento. Paulo compreende que estamos num momento de abertura cultural aos gentios. Terceiro texto, 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Comecem com 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Veja a confusão, que é exatamente a negação plena da sinodalidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Eu sou de Paulo. Aí o outro grita de lá: eu sou de Apolo. Aí o outro grita de lá: eu sou de Cefas. E tem um grupo que ainda diz: eu sou de Cristo. A confusão reina. Eu sou de Paulo é uma corrente mais progressista, de abertura ao gentilismo, abertura cultural, ao paganismo, etc. Eu sou de Apolo. Apolo era intelectual, falava grego bastante elegante, dialogava bastante com as culturas gregas. Cefas, Pedro, simboliza o cristianismo mais institucional. E havia um grupo que dizia: eu sou de Cristo, considerado de certo modo mais, como diria, fundamentalista, sei lá como chamar. Mas numa palavra, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, nós temos a negação radical da sinodalidade. Aliás, Corinto foi a igreja que mais deu trabalho a São Paulo apóstolo. Primeiro capítulo e segundo capítulo, divisões e partidos no seio da comunidade. Comunidade toda dividida, cheia de confusão, de briga, de polarizações, de emenda para cá, emenda para lá. Qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência. Depois, Corinto é uma cidade de dois portos, o porto de Corinto e o porto de Cencreia. Em cidades portuárias pululavam as novas ideias, as novas ideologias, tudo que era novidade no mundo da filosofia, das religiões, da política, rodava por Corinto.
Cidade portuária também é um antro de prostituição. Corinto tem problemas de ordem moral bastante graves. Não é à toa, por exemplo, veja, capítulo 5, que temos em 1 Coríntios 5, um caso de incesto dentro da comunidade eclesial e o caso de escândalos sexuais. 1 Coríntios 5, incesto dentro da comunidade eclesial, dentro da igreja. E também, desculpando a palavra, não vou usar a palavra grosseira não, em respeito a você, escândalos sexuais. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 6, o escândalo de resolver os conflitos internos da comunidade, não no seio da comunidade, mas levar para o tribunal pagão. Vocês imaginem, surge um conflito no seio da comunidade aqui da Obra Nova, da Boa Nova, aí amigo, vamos para o tribunal lá, falar com o juiz para resolver. Coisa absolutamente possível de ser resolvido no diálogo, escutando as partes, etc. 1 Coríntios 6, o escândalo do uso dos tribunais pagãos para se resolverem conflitos internos da comunidade. 1 Coríntios 7, problemas de ordem sexual. Paulo tem que puxar o tema da virgindade, da castidade e do celibato. 1 Coríntios 8, carnes sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios 11, problemas na ordem litúrgica da Assembleia Litúrgica. Usa véu, não usa véu, mulher pode isso, pode aquilo. A confusão generalizada com a Eucaristia. Paulo diz, o que vocês estão celebrando é tudo menos Eucaristia. Uma confusão danada, os ricos se empanturram e os pobres ficam lambendo os dedos. Então vejam quantos problemas nessa comunidade de Corinto. 1 Coríntios 11, problemas na ordem litúrgica, na comunidade, quando se reuniam para celebrar a Eucaristia, e também um problema gravíssimo em relação à própria Eucaristia. 1 Coríntios 12 e 14, problemas gravíssimos em relação aos carismas. Vocês de novas comunidades conhecem muito bem esses dois capítulos. Confusão generalizada, quem é mais do que quem é mais superior, quem é menos superior, quem pode, quem não pode. Paulo tem que no capítulo 14 colocar em ordem os carismas. Queriam colocar lá em cima determinados carismas, sobretudo o dom das línguas, e a confusão reinava. 1 Coríntios 15, confusão em relação à própria ressurreição. A própria ressurreição era negada por alguns. Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, vamos para casa, vazia e vã é a nossa fé, não há por que estar por aqui. Então percebam quantos problemas nessa comunidade de Corinto. Como Paulo resolve de modo interno, seja a convivência interna, seja do ponto de vista externo, o uso de uma linguagem própria, grega, para falar inclusive aos de fora. Talvez a resposta de Paulo esteja em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Nós anunciamos somente Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Os judeus procuram milagres, portentos e maravilhas. Eu só tenho a apresentar o escândalo da cruz. Os gregos procuram sofia, sabedoria humana, eloquência retórica. Eu só tenho a apresentar a loucura da cruz. A loucura da cruz, a sabedoria de Deus, é mais sábia do que toda e qualquer pretensão humana. No capítulo 13, o hino ao amor. A matriz ética fundamental que deve dar unidade à comunidade é a caridade.
Capítulo 10, versículo 17. Há um só corpo, um único cálice, um único pão, um único Senhor. A unidade da Eucaristia. Capítulo 10, versículo 17. Somos um só corpo, porque Cristo é um único pão e um único cálice. Se vocês forem a 2 Coríntios capítulos 8 e 9, 2 Coríntios 8 e 9, talvez até você já tenha utilizado esses textos para pedir dinheiro aos colegas. A famosa coleta para os santos de Jerusalém. A comunidade cristã de Jerusalém está profundamente empobrecida, passando necessidade. São Paulo faz uma coleta nas comunidades pagãs, na Galácia, em Corinto, em Tessalônica, para mandar dinheiro para Jerusalém, exatamente para demonstrar a comunhão e a unidade fundamental entre as igrejas do paganismo e aquela igreja mãe de Jerusalém. Percebam que a coleta, segundo Coríntios 8 e 9, na verdade não é uma simples coleta material para mandar dinheiro, é símbolo fundamental de colegialidade, de comunhão e de sinodalidade. Sinodalidade e carismas, Paulo ajusta, dá ordem, organiza os carismas, capítulo 12 e capítulo 14 de 1 Coríntios. Organiza a liturgia eucarística e confronta a Eucaristia com os banquetes pagãos. Dá o fundamento cristológico para a comunidade cristã, em 1 Coríntios 15, a ressurreição. Paulo utiliza a comunicação e também a estrutura física do Império Romano para dar unidade à sua missão. Vocês já imaginaram se Paulo tivesse internet, avião ou coisa do gênero? Ele soube utilizar a estrutura física do Império Romano, estradas, alojamentos, estalagens, navios, rotas comerciais, rotas marítimas. Então ele consegue dar uma roupagem de unidade fundamental à sua missão, utilizando-se exatamente dessa estrutura comunicacional e de transportes do Império Romano. E utiliza a linguagem própria, poderíamos dizer assim, para a sua época, a linguagem da contemporaneidade. Paulo é de um triângulo cultural interessantíssimo. Ele é judeu, filho de judeus, da tribo de Benjamim, portanto fala hebraico e aramaico, ou pelo menos fala aramaico e lê hebraico. Mas ele é da diáspora, ele é de Tarso, portanto ele foi formado na cultura grega, e ele é cidadão romano. Então veja, um homem que tem essa envergadura desses três universos culturais, Paulo dá uma unidade fundamental à sua missão, utilizando-se exatamente dessa linguagem, fala um grego corretamente, de modo pleno e belo, e se utiliza de toda a estrutura do Império Romano para dar unidade à sua missão. Nós podemos dizer assim que Paulo é o grande responsável pelo diálogo sinodal com a cultura greco-romana desse século I. Primeiro texto, unidade fundamental dentro da comunidade de Israel no Antigo Testamento. Moisés, cansado, enfrenta a ruptura de Coré, Datã e Abirã e dá unidade à comunidade por meio dos 72 anciãos escolhidos. O segundo texto que nós tratamos, Atos 15, sinodalidade dentro da comunidade cristã de Jerusalém, no diálogo com Antioquia, que passou por uma crise grave e teve que refletir sobre o que vamos fazer com os pagãos que agora estão dentro da nossa comunidade. E agora sinodalidade com Paulo, que prepara o cristianismo para dialogar com esse mundo grandão, do mundo da cultura greco-romana.
quarto texto, e a partir daí eu vou passando para as consequências práticas para nós nas novas comunidades. João capítulo 1, versículo 14, somente isso. João capítulo 1, versículo 14. Kai ho logos sarx egeneto. Kai ho logos sarx egeneto. E o logos, o verbo, carne, se fez. E o verbo se fez carne. O que significa a palavra grega sarx, carne? Tem duas assertivas, dois significados no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 14. E o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne. Sarx tem um significado negativo, sobretudo nas cartas de Paulo. Sarx significa a dimensão da fragilidade, a dimensão da caducidade. É o ser humano enquanto ser falível, ser que envelhece, que adoece e que morre. E é também sarx a caducidade no sentido moral, o ser humano que peca. Então sarx muitas vezes é sinônimo de pecado, de fragilidade. Esse é o primeiro significado. Mas o segundo, sarx é também sinônimo de somente humanidade. Nós poderíamos traduzir cultura. Sarx no sentido, a nossa condição humana, a nossa condição histórica. Então, quando a Bíblia Sagrada diz, e o Verbo de Deus se fez sarx, se fez carne, a Bíblia Sagrada está dizendo, Jesus Cristo assumiu a humanidade plenamente, exceto no pecado. Jesus Cristo assumiu uma cultura. Jesus Cristo assumiu uma história. A encarnação não é uma fantasia da cabeça de teólogos. A igreja deve também, como Cristo, assumir a história, assumir a cultura, não para se amoldá-la, se amoldar a ela, na verdade, não para se habituar a moldar, configurar a cultura com suas ambiguidades, mas assume a cultura, assume a história, assume a carne humana, assume a humanidade, para que o Evangelho possa penetrar nestes ambientes culturais, salvá-la, redimi-la. É isso que Jesus faz. A encarnação, obviamente, tem um aspecto vertical, mas a encarnação tem também uma dimensão horizontal. A encarnação é histórica. Basta que a gente leia, por exemplo, os profetas. Quando a gente lê um Isaías, e a relação de Isaías com Acás, com Jerusalém, com o reinado. Basta que a gente leia Amós, por exemplo, o profeta Amós, profundamente preocupado e envolvido com as questões econômicas e políticas de Israel. Basta que a gente leia Jeremias ou Ezequiel para perceber como os profetas estão profundamente inseridos nessa história, sempre como farol de Deus, para dar luz e significado novo a essa história. Os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, são homens do seu presente histórico. Então, a partir disso poderíamos dizer, quando a gente afirma Kai ho logos sarx egeneto, e o logos, o verbo, tornou-se carne, o verbo assumiu plenamente a humanidade. Aqui temos uma dimensão de sinodalidade muito interessante. É a sinodalidade de Deus com a cultura, com a história, com a humanidade.
Deus assume a nossa humanidade. Evitar, portanto, um horizonte demasiadamente puritano, sacral, como se fôssemos anjos de gesso fora da história, presentes no mundo, mas voando por aí angelicalmente. Não. Vocês são leigos e leigas, inseridos na história, não devem acomodar-se e amoldar-se e deixar-se guiar e deixar-se totalmente prender pelas teias de aranha da história, mas não há como fugir dessa realidade. Nós estamos numa cultura, nós estamos na história, nós estamos num determinado contexto e é nesse universo que precisamos agir. Como percebem, há uma mudança profunda de paradigma. Enfrentar no sentido positivo da palavra, ou dialogar, ou conviver com a cultura odierna, com a cultura atual, contemporânea, não pode ser tarefa somente de alguns, somente de clérigos, somente de padres, somente de bispos, somente do Papa. Pelo contrário, vocês mais do que quaisquer outros estão no mundo como leigos, por isso é preciso dialogar com a cultura, com tudo que nessa cultura tem de belo, como sementes do verbo, sementes da presença do divino, e com tudo que nessa cultura também tem de ambiguidade, e aí precisamos fazer com que o Evangelho possa fermentar esse universo cultural. Aqui entra fortemente o papel das novas comunidades. Passo então ao terceiro ponto da reflexão. Então, primeiro ponto, aqueles conceitos fundamentais. Segundo ponto, esse sobrevoo a partir desses 4 textos bíblicos, só recordando. Primeiro, lá do Antigo Testamento, Números, Êxodo 18 e Deuteronômio capítulo 1. Segundo elemento, Atos capítulo 15. Terceiro elemento, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quarto elemento, João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne, o verbo se fez cultura, o verbo se fez história, o verbo assumiu a identidade de ser humano em tudo menos no pecado. Vamos então agora puxar um pouquinho a reflexão mais do ponto de vista pastoral ou cultural, vinculando também com aquilo que o Sínodo já disse sobre o papel das novas comunidades. Percebemos então que há claramente uma mudança de paradigma. Nesses vários momentos que eu citei, claramente havia momentos de ruptura grave, de mudança de paradigma. Hoje também, o Papa Francisco tem repetido reiteradamente, há não somente uma época de mudanças, mas de fato é uma mudança de época, virou até chavão tudo isso. Mudança epocal significa, é uma reviravolta tal no mundo, na cultura, que não somente poucos aspectos estão mudando, mas de fato é uma estrutura globalizante que está em mudança. Nós poderíamos nos perguntar, o que significa então esse processo de secularização, de globalização? Só perguntas que eu vou lançando. O que significa, por exemplo, a cultura da indiferença? A cultura da indiferença. A cultura do ateísmo prático. Vocês sabem que estão cunhando um termo, isso aí é bom que vocês anotem no caderno de vocês. Estão cunhando um termo novo muito interessante, chamado apateísmo. Apateísmo é um neologismo. O que é apateísmo? É a junção de apatia com ateísmo. Quase ninguém,
vocês vão encontrar que digam: eu sou filosoficamente ateu. Vocês não vão encontrar ninguém por aí dizendo isso e dando as motivações filosóficas, etc, etc, porque é ateu. Não encontrarão quase ninguém. Agora, indiferentes, apáticos e ateus práticos, aos montes. Por isso o termo apateísmo, apatia e ateísmo. A globalização da indiferença, como diz o Papa Francisco. A globalização dos não vistos, dos inexistentes, daqueles que são invisíveis em nossa sociedade. O que significa a força desta rede de comunicação chamada internet? O que significa a força da economia global? O que significa o pós-humanismo? É impressionante o que estão tratando por aí. A pergunta clássica agora é: você é papai de pet? Não é essa a pergunta agora? É uma coisa tão ridícula que chega a dar raiva de escutar. Você é mamãe de pet? E agora estão colocando nos carros: eu sou papai de pet, eu sou mamãe de pet. Então essa cultura, e aí o cachorrinho, sou papai de pet, o cachorrinho tem direito a festa de aniversário, festa de batizado, festa não sei de quê, festa, tudo que você possa imaginar, porque eu sou papai de pet. Menino não quer não, mas pet uns 3 ou 4. Então é a cultura do pós-humanismo. Mas pior ainda, é a cultura do transhumanismo. Não somente do pós, mas do transhumanismo. As chamadas máquinas ultra inteligentes. Máquinas misturadas com ser humano que tem praticamente sentimentos, conseguem ler os sentimentos das pessoas. O que significa então essa cultura do pós-humanismo, a cultura do transhumanismo? Para onde vamos? Nós poderíamos dizer, é como se não existisse um projeto de natureza humana comum. Basta ver o conceito de gênero. É mais fluido do que biruta de aeroporto. Aquela tal da Edith Butler fez uma lista de 84 gêneros. 84. As letras não cabem mais no alfabeto, né? L, G, B, T, I, Q, I, J, M, L. Não sei onde a gente vai parar com tanta letra, né, naquela sigla. Não existe um conceito de verdade comum. A alma humana, dizia Platão, é uma carruagem guiada por 2 cavalos, correndo numa planície, a planície da verdade. Isso está numa obra de Platão chamada Fedro. Mas percebam, a alma humana é uma carruagem guiada por 2 cavalos, mas correndo na planície da verdade. Então, percebam que em Platão existe a verdade. E o que dizer de uma cultura do pós-verdade? Que a verdade está toda diluída. Não sabemos mais quantas verdades existem. Na concepção de Platão, o ser humano estava correndo na planície, mas sempre em busca de um horizonte, a partir da verdade. Como podemos nos situar nessa época em que predomina a técnica e a ciência? Do ponto de vista ético, o que significa a pesquisa genética? Do ponto de vista ético, o que significa a chamada inteligência artificial? Para onde vamos com essa tal dessa inteligência artificial? A introdução de máquinas dotadas de inteligência e de consciência. Mais de perto para nós, a consciência sinodal deve abranger 3 aspectos importantes. 3 aspectos importantes. Uma espiritualidade,
processos e organismos. Isso aqui é muito importante. Se nós quisermos, de fato, que as nossas novas comunidades estejam inseridas nessa reflexão, nós temos que desenvolver, de fato, uma espiritualidade de comunhão, uma mística de comunhão, que não seja um mero aspecto exterior, prático, mas que haja profundamente dentro de nós um convencimento espiritual e uma estrutura espiritual vinculada à comunhão. Que não seja uma estratégia de convivência social, mas que seja fruto mesmo do Espírito Santo que habita em nós. Espiritualidade de comunhão. Gerar processos de comunhão. Às vezes a gente inicia um negócio, não sabe bem direito onde vai dar, mas se a coisa é guiada pelo Espírito, vai se organizando. Depois se tem um pouco mais de clareza, se corrige um rumo aqui, outro rumo acolá, ajeita aqui, ajeita acolá, mas o processo é guiado pelo Espírito na perspectiva da comunhão. E obviamente estruturas de comunhão. Se você tem muito boa vontade, reza muito sobre a comunhão, espiritualidade de comunhão, mas não é capaz de organizar um conselho, uma mínima instituição, um organismo, uma coordenação, se não existe nunca um organismo, por mínimo que seja organismo de comunhão, a tal espiritualidade de comunhão não vai chegar a canto nenhum. Então é preciso sempre passarmos da espiritualidade de comunhão às instituições ou organismos de comunhão. Como é que se passa isso? Gerando processos de comunhão. Sinodalidade, na compreensão do Papa Francisco, quando ele propôs o caminho sinodal, ele utilizou 3 palavras: comunhão, participação e missão. Comunhão está na linha exatamente da espiritualidade de comunhão. Participação está na linha dos processos. Missão está na linha dos resultados práticos desta consciência de comunhão sinodal. Vocês vão ver, lendo os documentos finais do sínodo, que agora no final ficou apenas missão. Igreja sinodal em missão. Comunhão e participação se supõe que existam para que haja missão. Daí, meus irmãos, é preciso que a gente tire algumas consequências para nós hoje. Então, obviamente que novas comunidades que estão situadas no nosso país, que querem viver esse processo proposto pela igreja, obviamente que devem viver uma comunhão profunda com o Santo Padre. Cum Petro e sub Petro. Esse é um termo clássico utilizado em latim. Nós vivemos cum Petro, com Pedro, e sub Petro, e debaixo da orientação, à luz das orientações dadas pelo Papa. E o Papa não é o Papa que eu escolhi, não. É o Papa que, se nós somos católicos, acreditamos piamente que foi escolhido pelo Espírito Santo. Então, obviamente que aqui, graças a Deus, não há nada disso, mas pelo mundo afora, agora na Espanha, um grupo lá se rebelou, virou sede vacantista, acha que o Papa atual é um impostor, é um usurpador, não é Papa nem nunca foi, por isso eu vou pular fora. Ora, o critério mínimo de catolicidade é você acolher
o Santo Padre, o Papa, quem quer que seja, escolhido pelo Espírito Santo de Deus, Bento XVI, amo Bento XVI, João Paulo II, amo João Paulo II, Pio IX, amo Pio IX, Francisco, amo Francisco, quem quer que seja. Se você coloca em xeque a comunhão com o Santo Padre, o Papa, quem quer que seja, cuidado, você está saindo da catolicidade, você está saindo da comunhão com Pedro e sub Pedro, com Pedro e sob Pedro, com Pedro e debaixo da orientação dada pelo Papa, quem quer que seja. Comunhão profunda com a Conferência Episcopal. Ora, se 450 bispos reunidos em Aparecida sabem menos e têm menos o Espírito do que eu, que sou um ser iluminado, não sei o que nós estamos fazendo mais nessa igreja católica. Eu suponho que quem foi escolhido pelo Espírito Santo para ser bispo deve ter alguma coisa ligada a esse tal desse Espírito Santo. Então, Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal é de direito divino? Não, a Conferência Episcopal não é de direito divino. Quem disse isso? Obviamente, o bispo diocesano na sua diocese tem a autoridade para tomar as orientações e as diretrizes da Conferência Episcopal e implantá-las, implementá-las segundo o discernimento da igreja local. Mas uma das características, inclusive, do sínodo atual é mais e mais dar autoridade às conferências episcopais e às províncias eclesiásticas. Comunhão com o bispo diocesano. Comunhão com o bispo diocesano, diálogo. Não se trata simplesmente de simpatia ou não simpatia, se trata de comunhão eclesial, comunhão no Espírito. A pessoa humana é sinodal, é relacional, porque ela se abre para a transcendência, ela se abre para a criação, ela se abre para o outro ser humano. E aí uma reflexão muito importante que tem sido feita hoje no seio das novas comunidades católicas é exatamente as relações de poder, as estruturas de poder dentro das novas comunidades. Rever o papel dos fundadores, o Papa já pediu. Criar novas estruturas de poder e de governo, o Papa tem pedido. Refletir sobre o papel das mulheres, é uma das coisas que está explicitamente no documento final. Não sei se vocês leram o documento final do sínodo, da primeira sessão do sínodo. Então, no documento final, relatório da primeira sessão do sínodo, há elementos específicos sobre o papel das mulheres e sobre os abusos morais e sexuais às mulheres dentro de novas comunidades cristãs católicas. Então, refletir sobre o papel das mulheres dentro das novas comunidades. Os últimos escândalos em meio às novas comunidades certamente devem nos fazer refletir. E termino dizendo duas palavras sobre esse relatório de síntese da primeira sessão. Chama-se, vocês na internet podem encontrar na página do Vaticano, é fácil. Uma Igreja Sinodal em Missão, é esse o título. Uma Igreja Sinodal em Missão. Uma Igreja Sinodal em Missão. O subtítulo é Relatório de síntese da primeira sessão, relatório de síntese da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Relatório de síntese
da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Na segunda parte desse documento, que se chama Todos Discípulos, Todos Missionários, na segunda parte tem algo bastante específico sobre as novas comunidades. O título é A Vida Consagrada e as Agregações Laicais. A vida consagrada e as agregações laicais. 2 pontos, um sinal carismático. Olha que título bonito. O modo como eles chamaram vocês, eu não acho muito bonito não, agregações laicais, mas talvez a tradução de Portugal tenha, enfim, geralmente a tradução é feita para Portugal, depois é que chega ao Brasil. Mas trata da vida consagrada e das agregações laicais. Mas eu acho que o mais importante é o que está depois dos 2 pontos. Um sinal carismático. É muito importante que o Sínodo dos Bispos diga isso sobre as novas comunidades. Isto é, pelos carismas, começa o documento, pelos carismas o Espírito Santo rejuvenesce a igreja. É a grande frase. Pelos carismas o Espírito Santo rejuvenesce a igreja. E essa dimensão carismática se expressa de modo especial na vida consagrada, expressa de várias formas, superando assim o mundanismo. Muitos já praticam o método da conversação do Espírito, que foi o método utilizado no Sínodo. Em várias novas comunidades, esse método de discussão, de discernimento, de conversar, de dialogar com variações, mas de algum modo o método utilizado no Sínodo já é bastante utilizado também entre vocês. Quando tem que fazer discernimentos, quando tem que fazer transferências. Então, esse diálogo no Espírito, discernir as coisas na oração, discernir as coisas no Espírito, dialogar, escutar, tomar decisões, sempre guiadas pelo Espírito Santo. Preste atenção que agora eu vou ler o que está no número 10, letra C. Número 10, letra C, da segunda parte, né? Sempre na segunda parte do documento. A segunda parte, o título é Todos Discípulos, Todos Missionários. Então, dentro da segunda parte do documento, Todos Discípulos, Todos Missionários, o número 10 trata exatamente da vida consagrada e das novas comunidades. A letra C de casa. Com igual gratidão, o povo de Deus reconhece os fermentos de renovação presentes em comunidades que têm uma longa história, as congregações religiosas, as ordens, etc. E no florescimento de novas experiências de agregação eclesial, as novas comunidades. Está claro? Então veja, vou repetir. Com igual gratidão, o povo de Deus reconhece os fermentos de renovação presentes em comunidades que têm uma longa história, uma longa tradição, ordem franciscana, jesuíta, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E também no florescimento de novas experiências de agregação eclesial. As associações laicais, os movimentos eclesiais e as novas comunidades são um sinal precioso do amadurecimento da corresponsabilidade de todos os batizados. O seu valor reside na promoção da comunhão entre as diferentes vocações, no impulso com o qual anunciamos o Evangelho, na proximidade àqueles que vivem uma marginalidade econômica ou social e no compromisso com a promoção do bem comum. Muitas vezes,
são modelos de comunhão sinodal e de participação em vista da missão. É um parágrafo absolutamente lindo, absolutamente lindo. Isso está no relatório do sínodo da primeira sessão. Parágrafo maravilhoso que vocês deveriam botar num quadro, botar na parede. Vamos esperar o resultado final, né? Depois que o Papa escrever, depois vai escrever a exortação apostólica pós-sinodal. E aí o documento apresenta várias questões a aprofundar. O ensinamento do magistério sobre os dons hierárquicos, os dons carismáticos, que requer uma consciência nova na igreja, na reflexão teológica. Qual é o significado eclesiológico das novas comunidades? O sínodo vai se perguntando a vivência da profecia, a proximidade dos últimos e dos mais pobres. O sínodo percebe que as novas comunidades estão muito próximas dos mais abandonados, marginalizados, dos mais afastados e pobres. Chega aos últimos, aos pobres e deserdados. Como colocar os carismas destas novas comunidades a serviço também das igrejas locais? Aqui talvez haja um pontinho que é muito importante que vocês reflitam sobre isso. Nem sempre todas as novas comunidades conseguem fazer uma boa comunhão, uma boa vinculação com a igreja local, com a diocese. Então é muito importante rever, conversar, refletir sobre essa relação das novas comunidades com a paróquia, a relação das novas comunidades com a diocese local. O documento também dá um monte de sugestões interessantes. As conferências episcopais devem buscar exatamente encontros com as novas comunidades e buscar novas formas de colaboração, uma configuração mais precisa de conselhos nas dioceses com representantes das novas comunidades, na formação dos seminaristas. Olha que coisa interessante, o documento pede que na formação dos seminaristas diocesanos, na formação dos padres diocesanos, dispense-se uma atenção especial a esta dimensão carismática da igreja e a consciência da presença das novas comunidades em meio a nós. Isso é muito interessante. Bom, de forma prática, o relatório final da primeira sessão traz coisas muito preciosas. Como é uma coisa sintética, não podemos esperar 3, 4, 5 páginas. Mas esse parágrafo que eu acabei de ler é bastante precioso. Fundamentalmente, o que o Papa e os bispos se perguntam é como ser uma igreja sinodal em missão. Como ser uma igreja sinodal em missão. E aí, meus filhos, eu diria, escutar mais o nosso querido Papa Francisco. As polarizações da última campanha eleitoral no país deixaram marcas de muito sofrimento entre nós. Muito sofrimento. Não sejam bestas não, minha gente. Não vou embarcar nisso não. Eles estão lá em cima se cheirando e se beijando nos palanques da vida. E a gente permitir que a comunhão eclesial, que a comunhão entre nós, que a comunhão nas comunidades eclesiais, isso seja prejudicado por causa de briguinhas e de confusões politiqueiras. Não vamos permitir que esse joio, que esse rabo de Satanás passe no meio de nós, gerando desequilíbrios, desestabilizando, gerando muitas vezes dúvidas, colocando pessoas em xeque, em dúvida. Não permitamos, olhando para a Bíblia Sagrada, olhando para essa espiritualidade de comunhão, olhando para aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na igreja e faz em nós, em nossas comunidades. Vamos evitar polarizações. Vem uma campanha eleitoral para nível local aí pela frente, em outubro. Sejam sábios, peçam a iluminação do Espírito Santo de Deus. Obviamente que todos têm a sua consciência,
vão votar, obviamente, cada um escolhe como lhe apraz segundo a sua consciência, mas não permitam que isso estrague a comunhão eclesial. Então, infelizmente, essas brigas políticas passaram também para o nível eclesial e muitas vezes se escutou críticas ao Papa, críticas à CNBB, críticas ao bispo local, chamando o CNBB de sindicato comunista. Eu estou há 8 anos na CNBB. Aqui é importante até que se diga, muitos leigos nem sabem. Esse aí é da CNBB. Todos os bispos do Brasil, todos os bispos do Brasil são da CNBB. O CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Se você é bispo da Igreja Católica, você é da CNBB. Não há como ser bispo e não ser da CNBB. Então todos os bispos são da CNBB. Eu estou há 8 anos por lá, e olha que eu rezo o texto todo dia, celebro a Eucaristia todo dia, sou bastante católico, amo o Papa, amo Nossa Senhora, amo Jesus, a Santíssima Trindade. Nunca vi um bispo comunista lá. Você pode até dizer, esse bispo tem uma postura mais assim, mais assado, mas bispo comunista, eu não conheço ainda não, estou para conhecer. Então chamar CNBB de sindicato de comunista, de onde saiu um troço desse? Então você se deixar contaminar por um jogo ideológico exterior, jogando cisânia, jogando confusão, não é por aí não. Também entre vocês, há novas comunidades que fazem o discernimento mais assim, outras fazem o discernimento mais assado, mas gerem comunhão entre vocês. As posturas diferentes, dentro daquele critério fundamental de unidade, são importantes, inclusive. Na diferença, na pluralidade, vai se encontrando o caminho. Assim fez a Assembleia de Jerusalém. Paulo traz uma experiência de Antioquia, Tiago traz outra experiência de Jerusalém. Vamos nos colocar diante do Espírito em oração e perceber o que o Espírito Santo diz às igrejas. É um pouco isso que eu queria lhes dizer, desejando-lhes bênção, muita paz, que vocês cresçam mais e mais no amor de Deus, no amor imenso pelos pobres, nesse discernimento do carisma do Espírito e do testemunho grandioso de cada comunidade no seio da igreja, como de fato aquilo que disse o sínodo. A força do carisma do Espírito se expressa em grande parte por meio de vocês. Não deixe isso morrer de modo nenhum, pelo contrário, testemunhe isso com muita alegria, e nessa alegria própria do Espírito sejam presença e fermento do Evangelho no seio da igreja. Muito obrigado.